Olá, galera. Nós vamos ver hoje o estudo da flor, né? Que são encontradas só nas angiospermas. As angiospermas têm flores e frutos, outros grupos não. Essas flores são estruturas muito elaboradas, responsáveis por garantir a reprodução das plantas que as possuem, né? E atualmente a ampla maioria dessas espécies de vegetais vivas, né, possui essa estrutura. O que demonstra assim, um sucesso adaptativo proporcionado pela presença dessas flores. E as flores vão facilitar na polinização devido à forma, às cores, os odores e os frutos que possuem. Então, portanto, é um órgão exclusivo das angiospermas e tem a estrutura especializada para a reprodução, que são o androceu e o gineceu. Vou mostrar aqui na imagem. O androceu é o conjunto dos estames, tá? São todos os estames juntos. E o que são os estames? É constituído pela antera, que é essa estrutura aqui de cima, que libera grãos de pólen. Essa estrutura aqui do filete, que só conecta a antera para ficar mais alto. E o gineceu é o conjunto dos carpelos, mas geralmente só tem um carpelo. E o carpelo se divide em estigma, que é a parte de cima onde vai receber o grão de pólen, o estilete, que é só o canal aonde vai levar até o ovário. Então, esses três aqui formam o carpelo, o conjunto de carpelos gineceu. O gineceu é o conjunto, né, das estruturas femininas. Estames, o conjunto de estames é androceu, é a estrutura masculina da flor. Na base da planta, você vê o pedúnculo, né? O pedúnculo é o eixo de sustentação da flor. Temos também o receptáculo, a dilatação apical do pedúnculo, em que são inseridas as peças florais. Temos as sépalas, que são pétalas modificadas, verdes, né, que fazem fotossíntese, geralmente verdes. As pétalas, que geralmente possuem cor, odor, para atrair os animais polinizadores. As plantas podem ser hermafroditas, como essas, né, que tem dois sexos. Podem ser monóicas, podem ser dioicas, ou seja, apresentam flores com estames e com carpelos em plantas diferentes, ou seja, só tem um sexo cada um. As monóicas apresentam flores de estames e carpelos na mesma planta. É como se fosse hermafrodita mesmo. A polinização, ela é o mecanismo de transporte de grão de pólen desde a antera, onde foi produzido e saiu, né, até o estigma do gineceu, tá? É classificada em direta, autopolinização ou autogâmica. A direta, o grão de pólen cai diretamente da antera até o estigma. Tem a indireta também, que é a autopolinização, é o transporte de uma flor para outra. E esse processo intervém diversos agentes polinizadores do grão de pólen. Bom, eu disse indireta ou cruzada, tá bom? Indireta ou cruzada é o transporte de uma flor para outra e pode ter os agentes de transporte, que são os polinizadores. E assim, indireta ou cruzada, ok? A autopolinização é a flor que faz a sua própria polinização. Por que isso não acontece geralmente? Porque não é um bom processo evolutivo, porque vai ficar com pouca diversidade genética. Elas podem o gineceu e androceu, eles podem se desenvolver em diferentes períodos, tá? Para não conseguir haver essa autopolinização, porque diminui a variabilidade genética.
Isso só acontece mesmo se houver uma necessidade, e havendo necessidade de reproduções, ela vai acontecer. Os agentes polinizadores, eles podem ser o vento, tá? Que é chamado de anemofilia. Podem ser os insetos, é chamado de entomofilia. Podem ser os pássaros, que é chamado de ornitofilia. Podem ser até morcegos, quiropterofilia. E a água, hidrofilia. Então, como é que vai acontecer? O grão de pólen vai entrar aqui, isso falando muito resumidamente, porque o processo é muito mais complicado. Então, ele entra, penetra, tá? Faz a fecundação junto com o óvulo, tá? O óvulo dessa planta. E aí, aqui se forma o embrião. O embrião vai ficar protegido com aquela casca, que também é formada aqui, que a gente chama de semente. Então, dentro da semente existe o embrião. E aí, o que vai acontecer se for o chamado fruto verdadeiro? Então, vai estar o embrião, vai estar a casca do embrião o protegendo, que é a semente, e essa parte do ovário vai se transformar no fruto. E toda a parte da flor vai se desmanchar, se desfazer, tá? Então, o ovário é o fruto. E o que aconteceu lá dentro? A fecundação gerou um embrião e gerou a semente. Esses frutos podem ser carnosos, tá? Como, por exemplo, a ameixa, a goiaba, o mamão, o melão. Eles podem ser secos também, que são, por exemplo, o amendoim, o feijão, o milho, arroz. Bom, então esse fruto ele vai ser dividido basicamente em endocarpo, mesocarpo e epicarpo, que é a pele, tá? Bom, aqui endocarpo ainda é a semente, né? Lá dentro da semente, que pode ser a casquinha da semente, né? O mesocarpo, que é a parte carnuda, se o fruto for carnoso, né? No caso aqui é um pêssego. E o epicarpo, que é a casca. Lá dentro da semente nós temos o endosperma, o embrião e o tegumento, que é uma casquinha que vem para proteger o embrião. Então, o embrião muito pequeno, o endosperma que vai dar nutrientes, né, para esse embrião, e o tegumento, que além do endocarpo é uma proteção. Então, além de proteger e oferecer condições de germinação para a semente, né, o fruto facilita na dispersão dessas sementes em áreas mais amplas, graças à sua utilização como alimento por diversos animais. Então, eles vão comer, às vezes eles comem inteiro, né, e aí eles vão caminhando até fazer toda a digestão. A semente vai acabar saindo, né, nas fezes, em um lugar muito diferente, um lugar talvez muito distante. E isso é uma boa estratégia das angiospermas. Com isso, a gente termina a unidade 22. Bons estudos!